Você se muda para uma mansão, mas nesse lugar existe um mal antigo que quer algo. E como você é muito mequetrefe, vai dar ruim. E aí, pessoal, eu sou o F, o espertinho ferrado, porque hoje nós vamos recapitular o filme Não Tenha Medo do Escuro. E como sei que vocês são tudo mequetrefes, acho que não vai dar muito bom não. Então, bora pra história. O filme começa mostrando uma casa enorme e escura, onde só de pensar em entrar já desce um melado quentinho. E vemos uma doméstica trabalhando na humildade quando ela escuta um som no porão, onde seu patrão trabalhava. E como na época não havia lâmpada, ela precisa descer com uma vela, o que se configura crime de vai dar muita merda. E na escada tinha uma linha e ela cai no chão, e o Blackwood arranca os dentes dela na paulada, pois algumas criaturas estavam mandando ele fazer isso, pois o filho dele foi levado, e como ele não tinha dente de criança, ele também foi puxado. E galera, com todo respeito, sei que o filme começou agora, mas a classificação do filme é 12 anos. Eu assisti esse filme de noite e fiquei com medo. Agora imagina uma criança de 12 anos assistindo isso. Se passa alguns anos e vemos Sally chegando no aeroporto, e ela veio para morar com o pai e a namorada Kim. E ela já chega toda mequetrefe sendo seca, e eles vão em direção à nova casa, que era uma antiga mansão, que por acaso era a mesma do Blackwood. Sally é muito mequetrefe, então já começa a explorar o local, e ela gostava de desenhar, e quando Kim diz que ganhou um broche de presente de sua avó, Sally diz que sua mãe deu a ela de presente para o pai. E na boa, achei pesado, mas mais pra frente vocês vão ver porque essa mãe vai ganhar o título de mãe do ano. Alex diz que escolheu um dos melhores quartos para ela, e a cama dela é maior do que a minha, e olha que tem que dividir com 5 cabeças falantes. E Sally diz que a mãe dela disse que ela viria só para visitar, mas guardou todas as roupas dela e disse que o pai dela só gostava de Kim porque ela era novinha, e nisso ela sai correndo pro banheiro para fazer um pouco de charminho e depois diz que ia dormir. E galera, o desafio desse vídeo é bater 2.500 likes, aí teremos mais vídeos durante essa semana. Durante a noite, Kim diz que Sally não gostava dela, e Alex diz que ela só não estava acostumada, e eles estavam naquela casa pois eles compravam casas velhas, reformavam e faziam divulgação em uma revista, e conseguiam vender a um preço maior, e antes de dormir o cara já vai pra cima dela, pois queria brincar de birimbau metalizado. E o pior que Sally fica escutando pelo buraco do ar. E galera, imagina o seguinte, você está no quarto brincando de carrinho na maior inocência, e do nada escuta: eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. Na boa, eu sairia chorando traumatizado. Durante o dia não tem muito o que fazer na casa, ainda mais que o pessoal estava reformando. Então ela começa a andar pelo quintal, pois o local era muito grande, e com certeza uma criança normal não faria isso. Ainda mais em um lugar que nunca nem viu. E ela acha um tipo de entrada, mas o jardineiro aparece e atira dizendo que era perigoso. Mas nisso já atiçou a curiosidade de todos, e eles descobrem uma passagem secreta que leva até o porão da casa. E aparentemente alguém tentou esconder aquele lugar. Chegando lá, eles ficam impressionados com tudo que estava escondido, pois lá tinham obras perdidas do Blackwood, que era um grande pintor, e também tinha uma porta sinistra que estava selada com alguns parafusos, e o jardineiro diz que ali não era seguro, ainda mais para crianças, e eles saem, mas Sally escutou alguém chamar o nome dela. Durante a noite ela começa a pensar naquela voz que escutou, e era algo muito marcante, pois ela pegou ferramentas para poder abrir aquela porta, porque é uma menina muito mequetrefe, e ela está conseguindo tirar os parafusos, mas o pai dela aparece e diz que ela não podia brincar por ali, pois estava muito sujo e escuro. E galera, que pai não ia achar estranho a filha com uma chave de grifo na mão? Ou ela vai falecer alguém, ou faleceu e está tentando esconder algo. E quando estava saindo, a portinha se abre, e nesse momento vem aquela voz marcante, mais uma vez. Ela desce fazendo L, desce fazendo L. E ela sai correndo, pois aquela voz era de um negão da canela fina. Durante o jantar ela está muito quieta e sai da mesa e depois escuta seu pai conversando com a mãe dela no telefone. E chegando no quarto, o ursinho de pelúcia que ela ganhou da Kim está se mexendo e dizendo que ama ela. Mas do nada o bicho para e começa a chamá-la para baixo da cama, dizendo que queria brincar, mas não podia ser na claridade. E ela vai para baixo da cama, mas o pai dela aparece e ele vê um dente esquisito. E ela diz que achou no porão, e esse
pai é tão merda que diz que ela não pode brincar com dentes alheios. No dia seguinte, Alex e Kim precisavam sair para trabalhar, mas a gilete dele sumiu e as roupas da Kim foram rasgadas, e quem levou a culpa foi ela. E coitada da menina, e ela tinha uma moeda de prata e começa a chorar, e Kim percebe que tem algo de estranho e eles vão trabalhar. Agora Sally está sozinha em casa e começa a conversar com os buracos da parede, e os bichos dizem que estão com fome e que queriam brincar com ela, então ela desce no porão e quase que é pega, mas o jardineiro aparece mais uma vez e a salva. E ele tenta fechar a porta novamente, mas os bichos aparecem revoltados e começam a dar várias facadas de leve nele, e o maluco foi espancado. Kim percebe que tinha algo acontecendo e encontra a Sally assustada do lado de fora, e ela diz que estava com medo, e as duas começam a conversar. E Kim diz que o jardineiro iria ficar bem e a leva para ver algumas carpas no jardim, e diz que ela precisava ser forte nesses momentos. E agora vem o momento top mãe do ano, pois ela liga assustada pra mãe e ela está toda ocupada falando com o namorado Jamal onde estava o sashimi, e diz que ia ficar tudo bem e desliga. E agora entendemos por que a mãe despachou a criança pro pai. Ela com medo dorme na cama do pai e Kim a leva pro quarto e ela diz que estava com medo e não podia ficar no escuro. E quando ela dorme, Kim mete o pé e o problema é que os bichos são malacos e quebram a luminária dela e começam a atacar ela, e eles parecem ratos do diabo. E seu pai aparece porque ela começa a gritar e os bichos se escondem. Ela tenta dizer o que era, mas eles não acreditam e chamam um psicólogo no dia seguinte, e o cara diz que ela estava sofrendo de ansiedade e que resolveria com alguns remédios pesados. E galera, isso é bem óbvio porque da ansiedade, né? Você se muda pra uma casa onde o demônio quer te pegar, debaixo da cama no escurinho, até me deu uma palpitação aqui, ainda bem que minha cama é boxe. No dia seguinte, Kim discute com Alex porque ele só pensava no trabalho enquanto a filha estava sofrendo, e Kim, como queria entender o que estava acontecendo, vai no hospital para falar com o jardineiro, e ele diz que existe um mal na casa e que não podia ter crianças no local, e manda ela procurar algo na Biblioteca Nacional. E agora vem mais um momento de tensão, pois Sally vai tomar banho, e claro que tinha que ter uma tretinha de leve, pois do nada a luz se apaga e a porta se tranca, e os bichos começam a aparecer, e o mais assustador disso é que ela se esconde na banheira e está sem água. O que me faz pensar, ou é erro de continuidade, ou o ralo é muito eficiente, e nesse caso seria um problema, porque ela poderia ser puxada. E o pessoal entra e acende a luz e os bichos somem. E nesse meio tempo, Kim descobre algumas coisas sobre a família Blackwood, pois eles também perderam os filhos naquela casa e ele alegava ter fadas que gostavam de comer dentes. E ela volta desesperada para casa e descobre um mural macabro feito alguns dias antes do Blackwood desaparecer. E quando Alex chega em casa, Sally não estava, porque ela é esperta e tenta fugir. Mas eles a encontram no meio do caminho e diz que levaria ela de volta. E ela diz: Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Na noite seguinte teria uma festa para apresentar a casa, pois dependendo do que acontecer, a casa estaria na revista de arquitetura e seria muito valorizada. E agora Kim acredita na Sally e diz que depois daquela noite eles iriam embora. E quando Kim vê os desenhos de Sally, começa a arrumar as coisas, pois era igual ao do Blackwood. Durante o jantar de apresentação, ela começa a tirar várias fotos, pois as criaturas estavam escondidas. E ela começa a fazer muita bagunça e entra na biblioteca, onde fica presa com uma câmera Polaroid infinita, porque ela tira mais de 50 fotos e não precisa recarregar. Os bichos começam a partir pra cima dela na violência, mas o pessoal escuta e o jantar termina, e o pai acha que ela só estava estressada, e ao invés de acreditar nela, dá um remédio pra ela dormir. Kim mostra os desenhos e agora ele estava acreditando, e eles vão embora da casa, enquanto Kim arrumava as coisas e chamava Sally, o pai pegava o carro, mas ele é atacado e não sei como nesses filmes, nego escorrega e já desmaia. E os bichos cortam a luz da casa e dessa vez quem é atacado é Kim. Sally levanta meio tonta e começa a andar pela casa com sua câmera, e nisso encontra Kim desmaiada e os bichos aparecem e começam a puxar ela por porão. E no grito eles acordam, e Kim não deixaria ela ser levada, e ela tenta cortar a corda que estava amarrada nela, mas nisso acaba prendendo na perna dela. E galera, olha como a perna dela quebrou, deu até uma agonia aqui de leve. E as fadas dizem que o importante é levar uma vida. E Alex chega no porão e vê a filha desesperada chorando e não percebe que Kim estava presa
presa no buraco da chaminé e ela é puxada. E o filme termina com eles indo embora da casa, mas antes deixando um desenho de despedida pra Kim. E essa é a folha do balacobaco, pois ela é puxada até o porão e vemos que agora a Kim virou uma das criaturas. É, galera, tá complicado isso, hein? Não dá nem pra ser uma criança inocente com meleca no dente e catarro na mão que já vem um demônio querendo te pegar. Aí complica. E galera, se chegou até aqui, se inscreve aí, pra não ser pego por essas criaturas. E galera, o desafio é o seguinte, bater 2.500 likes e teremos vídeos todos os dias essa semana. Então só bora, hein, galera? E galera, me segue no Insta, hein? O @EFDFilmes. E agora eu vou nessa. Então beijos, abraços e fui!